143. Salmo de número 143. Aleluia. Enquanto você procura, vamos estar orando. Amantíssimo Deus e eterno Pai, eu te peço primeiramente perdão dos meus pecados, minhas falhas, meus erros, ó Senhor. E ó Deus, essa palavra não é minha, ela é tua. Eu preciso do teu Espírito, ó Pai, mais uma vez nessa noite, para transmitir, ó Pai, aquilo, ó Pai, ó Deus amado, Deus querido, que tu queres, ó Pai, que tua igreja venha, ó Senhor, ouvir, ó Pai, o alimento, Pai, dessa noite para cada vida que está aqui ou assistindo em algum lugar, Senhor, através, Senhor, da internet, ó Pai. Abençoa cada um, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos ler o Salmo 143, há muito tempo que eu não prego em Salmo, muito tempo mesmo que eu não prego em Salmo, Deus me deu o Salmo hoje. Vamos lá, Salmo 143, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me, segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízos com teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muitos. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como a terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Podem sentar. Aqui está um salmo de alguém muito vitorioso. Esse salmo nada mais é do que um salmo escrito por Davi. E falar de Davi é falar de um homem vitorioso, é falar de um homem que enfrentou grandes guerras, enfrentou grandes batalhas. Era um homem que se esgotava nas batalhas, ele se esgotava nas guerras. E ele escreve esse salmo aqui. E sabe, tem umas cinco coisas nesse texto aqui que Deus ressaltou aos meus olhos, que fez com que Davi fosse vencedor, fez com que Davi, essa visão desse salmo, as palavras que Davi pregou nesse salmo, revela atitudes que levam a ele a ser um guerreiro vencedor. O texto começa: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça.
A primeira verdade desse texto é: Davi, ele sabe que ele tem que colocar no altar de Deus as coisas certas. Ele sabe que não é qualquer coisa que Deus vai atender. O texto fala: segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não adianta eu pedir para Deus ferir fulano, não adianta eu pedir para Deus matar ciclano, não adianta eu pedir riqueza, não adianta eu pedir muitas coisas que vai ser pesada na balança de Deus, vai ser pesada na vontade de Deus, e Deus só vai fazer aquilo que Ele pesar, aquilo que Ele achar justo, aquilo que Ele achar que deve fazer. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender: se Deus ainda não fez aquilo que eu estou pedindo, se Deus ainda não fez aquilo que eu quero, será que eu estou pedindo o que é certo? Será que eu estou pedindo aquilo que Ele quer? Será que eu estou pedindo aquilo que vai me fazer bem? Será que eu estou pedindo aquilo que vai fazer de mim alguém mais espiritual? Então eu tenho que entender que a primeira coisa, quando eu faço o pedido a Deus, é que Ele vai pesar na justiça dEle. E se Ele achar justo, se Ele achar certo, Ele vai e faz. A primeira coisa que faz Davi um homem vencedor é que ele entendia que os pedidos dele só seriam atendidos se Deus achasse justo. Essa é a primeira coisa. Eu conheço gente que viveu uma vida toda numa dificuldade, não tinha grande condição, viveu uma vida mediana ali. Deus permitiu de dar uma guinada, a pessoa realmente ficou numa situação financeira muito boa, muito boa, muito boa. A primeira coisa que a pessoa fez, sai de Deus. Aí vai para show aqui, vai para não sei aonde, vai para festa não sei aonde, vai para viajar para não sei para quê. Irmão, esqueceu de Deus. Esqueceu de Deus. Foi com Deus até o ponto que deslanchou, conseguiu uma independência grande financeira e dali por diante acabou Deus. O que eu tenho que começar a entender é: existem pedidos que Deus não vai realizar. Eu tenho que entender isso. Ou eu mudo meu pedido, ou eu fico sem o que eu peço. Eu tenho que entender se aquilo que eu peço é justo para Deus ou não é justo para Deus. Eu tenho que entender se aquilo que eu peço está de acordo com o que Deus quer ou não. É a primeira coisa que eu tenho que entender. Por quê? Porque às vezes a gente fica chateado, às vezes a gente sai da igreja, às vezes a gente se desvia, às vezes a gente volta para o mundo porque Deus não realizou o meu pedido. Então a primeira coisa que faz alguém vencedor é entender que para o pedido ser atendido ou não, vai passar pelo crivo de Deus, vai passar pela justiça de Deus, e Ele pode sim não atender o nosso pedido. É a primeira coisa que você tem que começar a entender. A segunda coisa: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum, não há justo nenhum vivente. Ou seja, Davi, ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que é pecador. Ele reconhece que não há justo diante de Deus. Então ele reconhece que ele não é digno de nada. A Bíblia vai falar de duas pessoas orando, um judeu e um publicano. O judeu orando: Senhor, muito obrigado que eu não sou como esse pecador.
Muito obrigado porque eu não roubo, porque eu não faço isso, porque eu não adultero, eu sou cara, eu sou espiritual, e não sei o quê. Aí o outro está lá, o pecador está lá, Senhor, misericórdia, eu sou miserável. Senhor, eu sou miserável, misericórdia. A Bíblia fala que Deus rejeitou a oração do judeu e aceitou do pecador, do publicano. Sabe por quê, irmão? Porque para pedido ser aceito, eu tenho que reconhecer que eu não sou nada de ninguém. Eu tenho que reconhecer que eu não sou merecedor de nada. Eu tenho que reconhecer minha qualidade de pecador. Eu tenho que reconhecer a minha miserabilidade. Eu tenho que reconhecer isso. Diante de Deus eu tenho que reconhecer. Eu tenho que saber que eu vou pedir alguma coisa que eu não posso. Eu vou pedir algo que eu posso não ser atendido. E eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então eu tenho que ter esse reconhecimento. O segundo ponto que Davi teve foi esse reconhecimento. O reconhecer que ele não é nada. O reconhecer que ele é pecador. Os inimigos me têm perseguido a alma, têm arrojado por terra a minha vida, têm me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Davi, ele abre seu coração a Deus. Irmão, Deus, ele gosta de sinceridade. Deus, ele gosta de sinceridade. Não adianta a gente viver de bordão. Não adianta a gente viver de jargão. Está repreendido, está amarrado. Isso aí não muda a vida de ninguém. Isso aí não abençoa a vida de ninguém. Eu tenho que abrir meu coração para Deus. Senhor, está ruim. Senhor, não está fácil. Senhor, não estou aguentando. Senhor, não está dando mais. O pastor Marcos, uns 2 anos atrás, a igreja dele ficou ele, a mulher, os filhos e um membro. Ele está tão chato, falando: Senhor, ou só muda meu caso, ou só muda essa situação, ou fecha a igreja. Eu falei isso até na época aqui na igreja. Eu falei: até vamos orar porque está brabo lá. Eu falei até na igreja aqui. Eu falei: Senhor, ou só muda, ou então vou fechar. Não vou ficar com essa igreja aberta desse jeito não. Alto de baixo, alto de baixo. Naquele mesmo ano, ele terminou o ano com a igreja lotada todos os dias. Era pequena? Era, mas lotada todos os dias. Todos os dias. Todos os cultos a igreja lotada. Aleluia. Naquele mesmo ano. Sabe que isso? É abrir seu coração para Deus. Ser sincero com Deus. Ser sincero com Deus. Todos os dias a igreja é cheia. E hoje, para a glória de Deus, ele mudou de lugar. A igreja dele agora é quase o tamanho da nossa. Deus abençoou. Tudo isso partiu do princípio de quando ele abriu o coração dele para Deus, colocou em Deus a sua dificuldade, colocou em Deus a sua tristeza, colocou em Deus a sua angústia, e Deus mudou a situação. Aleluia. Então a terceira coisa que Davi faz para ser um homem vitorioso é abrir seu coração. Davi abriu seu coração para Deus. Davi, ele colocou aquilo que estava angustiando ele. Ele declarou: Senhor, o meu inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Olha a angústia desse homem. Olha o que ele está botando no altar de Deus. Olha o que ele está falando para Deus. Que ele está como morto. Ele está no escuro. Olha a angústia. Olha a situação de Davi. Olha o que Davi está passando. Olha o que Davi está vivendo. Mas ele coloca no altar de Deus tudo isso com sinceridade no coração. Ele coloca diante de Deus: lembro-me dos dias de outrora, pensa em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Sabe outra coisa que nós temos que ter no momento de angústia? É lembrar de tudo que Deus já fez na nossa vida.
Nós temos que lembrar a grandiosidade de Deus. Nós temos que lembrar outras coisas até pior que nós passamos e vencemos. Outras situações piores que nós enfrentamos e vencemos. Nós temos que pensar em tudo aquilo que Deus já fez por nós, em todos os livramentos que Deus nos deu, em todas as vitórias que Deus nos deu, em todas as situações que Deus esteve do nosso lado, nos momentos de angústia, no momento de escuridão, no momento de morte. Nós temos que pensar que Deus é poderoso para nos dar mais uma vitória. Nós temos que nos lembrar disso. Nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldade, nós passamos por angústia até de morte. A Bíblia fala: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está conosco. E é nesse momento, no vale da sombra da morte, é que nós temos que lembrar as coisas de outrora, as coisas do passado, aquilo que eu vivi, aquilo que eu sofri e aquilo que eu venci. Aleluia! Davi coloca isso diante de Deus. Davi coloca isso, relata isso diante de Deus. Lembro-me de outrora, no dia de outrora, em todos os teus feitos, em tudo aquilo que o Senhor fez, em tudo aquilo que eu passei. Irmão, são 5 coisas que fez Davi viver uma vida de vitória, de milagre. São 5 coisas que fez de Davi um homem vencedor, um homem vitorioso. Se eu quero ter vitória, eu tenho que levar essas 5 coisas para a minha vida, para o meu dia a dia, para o meu cotidiano. Eu tenho que levar. Eu tenho que aprender com a palavra de Deus. Eu tenho que aprender com os homens que venceram. O que eles fizeram para vencer? O que eles falaram para vencer? Porque a Bíblia diz que a nossa língua, a nossa boca tem poder. Como é que você usa a tua língua, a tua boca a teu favor? É murmurando, é reclamando, é maldizendo, é dizendo. Como é que você está usando a tua boca a teu favor? Davi usava a boca dele a favor dele. A Bíblia vai falar de uma mulher, já falei isso aqui, que ela chegou para Jesus e falou assim: Jesus, minha filha está morrendo, está muito mal, eu preciso que eu faça um milagre. Jesus vira para a mulher e fala assim: não é digno pegar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher, ela usa a boca dela a favor dela. Sabe por quê? Como eu falei na pregação, aquela mulher podia falar que Jesus, se hoje em dia fala assim: eu vou te processar. Se hoje em dia a mulher processar Jesus hoje, eu vou te processar, porque você me chamou de cadela. É esse Jesus que vocês estão falando aí, estão seguindo ele. Olha o que ele me chamou. Ele me chamou de cadela. Vocês ouviram que ele me chamou de cadela? Ué, eu vim pedir ajuda. É nesse Jesus que estão pregando nos 4 cantos, que vem ressuscita morto, que faz, acontece. Acabou de me chamar de cadela. Ela podia falar, essa mulher podia sair daquele lugar indignada com Jesus. Ela podia ter ido para o candomblé, para qualquer outro lugar, para dizer: Jesus, eu não quero nunca mais na minha vida. Esse homem, ele me chamou de cadela. Mas não, essa mulher vai mais lá embaixo e ela vira e fala assim: Senhor, mas é das migalhas que os cachorrinhos vivem. Irmão, Jesus vira e fala para a mulher: minha filha, depois disso, tu faz o quê? Vai que teu filho está curado, meu. Depois que tu falou agora, tu pode ir, já foi. Irmão, tem coisas que a gente nem, é só a gente abrir a nossa boca que o milagre já foi feito no mundo espiritual. É só a gente abrir a nossa boca. Por quê? Porque a nossa boca tem
E Davi, ele usava a boca dele de forma correta. Ele sabia como falar com Deus. E aí eu entendo por que esse homem, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia fazer com que Deus achasse justo aquilo que ele estava pedindo para poder dar vitória a ele. E nós temos que aprender com essa situação. Nós temos que aprender com esse homem. Nós temos que aprender com a palavra. O que eu tenho que fazer para a minha vida ser uma vida vitoriosa? O que eu tenho que fazer para a minha vida ser uma vida abençoada? O que eu tenho que fazer? Não é de qualquer maneira, irmão. Não é de qualquer maneira. Né? Não é de qualquer maneira. Tem coisas que a gente busca, que a gente ora, que a gente vai para a madrugada, a gente faz, a gente acontece, mas o que falta é a gente saber falar com Deus. O que falta é a gente saber entender como é que eu devo falar com Deus para que o milagre aconteça. Para que ele ache justo, o que eu estou pedindo e que ele possa fazer, eu reconheça o meu estado de pecado, de indigno, né? Porque se fosse por merecimento, nós estaríamos tudo no inferno, porque ninguém merece nada, né? Ele reconhece isso, né? Ele abre o coração para Deus, ele se lembra, ele coloca no altar de Deus, Senhor. Tipo, então eu falei, Senhor, o que eu estou passando aqui é muito ruim, mas eu me lembro que eu já passei coisa muito pior. Se eu me lembro de outrora que eu já passei coisa semelhante, o Senhor me deu vitória. Eu estou mais nessa situação, eu estou vivendo mais nessa situação. Mas eu me lembro do passado, eu me lembro de quantas vitórias eu tive, eu me lembro de quantas vezes eu recebi, eu me lembro de quantas curas eu tive, eu me lembro de tudo. Eu me lembro do que o Senhor fez, eu me lembro que eu já naufraguei, eu me lembro que eu já serpente pegou no meu braço, eu me lembro de tudo, eu me lembro de muita coisa. Agora, eu estou passando mais essa. E aí, irmão? Depois disso, depois dessas atitudes, no milagre, Davi, no versículo 6, ele fala: a ti levanta as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Davi declara para Deus: olha, Senhor, eu não vou procurar outro, eu não vou procurar como Saul fez. Saul, quando perdeu a Deus, quando perdeu o Espírito de Deus, ele foi procurar a mulher lá, a vidente lá, para poder falar com o profeta. Ele foi procurar outro. Davi não, ele falou assim: olha, Senhor, eu declaro com meus lábios que eu não procuro ninguém. Eu declaro com meus lábios que se o Senhor não fizer, não vai ter quem faça. Se o Senhor não olhar para mim, não vai ter quem olhe. A vitória verdadeira, ela vem de ti, Senhor. Davi, no versículo 6, ele declara: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Davi declara isso. Davi declara que necessita de Deus. Davi declara que ele vai buscar em Deus a sua vitória, né? Como Jacó. A Bíblia fala que Jacó lutou com o anjo até o amanhecer. O anjo tentou ir embora e Jacó falou que só largo quando tu me abençoar, só vou te deixar aí quando te abençoar, porque não há outro que possa abençoar. Se o Senhor não me der a bênção, ninguém vai me dar, então só vou te largar quando me abençoar. E ali o anjo toca em Jacó e ele sai dali abençoado. Então, irmão, nós temos que aprender que nós temos que lutar pela nossa vitória. Nós temos que aprender que nós temos que ser como Davi. Jacó lutou pela vitória dele. Davi lutava pela vitória do povo de Deus. Davi vencia os inimigos com o povo de Deus.
E nós temos que aprender a lutar pela nossa vitória, a lutar contra o inimigo. Foi como eu falei aqui, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra a principado e potestade, o dominador desse mundo. Então eu tenho que aprender que existe um inimigo a ser vencido, que existe um inimigo sim a ser vencido. E com ele existem legiões e legiões e legiões também, exército maligno. Mas do nosso lado tem milícias de anjos ao nosso favor. E nós temos que aprender a fazer com que essa milícia de anjos ela trabalhe a nosso favor e que a vitória não venha chegar. A vitória só não chega quando eu paro de lutar, quando eu me entrego, quando eu me canso. A Bíblia fala que Davi teve uma época que ele ficou cansadinho, foi tirar férias, ficou no terraço, olhou a mulher dos outros e fez besteira. Ali ele se arrebentou todinho. Ali ele aprendeu o quão duro é quando a gente se entrega, quando a gente se cansa, quando a gente para de lutar, né? A gente tem que aprender que a nossa vida é de guerra, a nossa vida é de vitória, a nossa vida é de luta. Para eu ter vitória, eu tenho que lutar. Para eu ter vitória, eu tenho que guerrear. Cansa, mas eu não posso parar. É uma luta, uma vitória, como diz lá a irmã Alzira, é uma luta, uma vitória, uma luta, uma vitória. A nossa vida é assim. Uma luta, uma vitória. Uma luta, uma vitória. Nós temos que aprender com Deus isso. Não adianta esmorecer. Não adianta assim, eu lutei, venci, agora acabou. Conversa fiada. Eu lutei, venci, já tenho outra luta. E vou vencer também, e vem outra luta. É de luta em luta, vitória em vitória, que a gente alcança o céu, irmão. E quem nos ensina isso? A Bíblia. E hoje, o que Deus quer tratar conosco é mostrando como um grande vencedor conseguia as vitórias dele, como um grande vitorioso de guerras e guerras, milhares e milhares de guerras vencidas por Davi. Deus quer nos ensinar, né, quais são as atitudes, o que nós devemos fazer para que a vitória chegue até a nossa mão. Nós temos que aprender, porque hoje é o culto da restauração. E a restauração só acontece se eu souber pedir. A restauração só acontece se eu não souber pedir. A restauração só acontece se eu entender que eu não mereço ela. Eu quero a vitória, mas eu não mereço ela. Eu recebo ela pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, mas recebo. Então eu tenho que reconhecer. Eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que ser franco com Deus. Eu tenho que ser transparente com Deus. Eu tenho que lembrar das coisas boas. Porque tem gente que só sabe falar das coisas ruins. Só sabe falar das coisas ruins. Não lembra de nada que é bom. Já aconteceu uma opção de coisa boa, mas a pessoa só quer saber das ruins. Só quer saber que está ruim. Tem um ditado no mundo que fala que depois ficou ruim, nunca mais ficou bom. Tem pessoa que é assim, depois ficou ruim, nunca mais ficou bom. Está ruim, mas não se recorda das coisas boas. São ações, irmão. São ações que fazem de nós um vitorioso. São ações que faz com que a restauração que a gente precisa chegue. São ações, são ensinamentos de quem vencia a guerra, de quem, quando está em angústia. Aqui está o título do salmo para mim, está escrito assim: súplica por libertação. É alguém que está precisando de ajuda. Mais uma das milhares e milhares que Deus deu a Davi. Essa era mais uma, e essa está relatada, essa está escrita. Davi escreve aquilo que ele colocou no altar de Deus. Como é que ele fez para ele conseguir vencer mais uma? E aqui está o ensinamento de Deus para a nossa vida.
Aqui está como eu devo proceder para eu conseguir vencer. É como eu falei na escola dominical. Nós estamos aqui, estamos na escola dominical, no culto, frequentamos o culto para aprender a palavra e colocar em prática. Porque a palavra, eu peguei um dia sobre isso. A palavra é poder. A palavra é poder. A palavra, ela é poder quando eu ponho em prática. Quando eu não ponho em prática, a palavra é um livro. Tem uma porção de gente aí que entende muito de Bíblia. Jô Soares era um doutor. Jô Soares, ele era um cara altamente entendido de Bíblia. Ele era um teólogo, ele era um cara que entendia muito de Bíblia, mas ele entendia só da palavra. Eu entendo que a palavra de Deus é poder quando eu aplico ela na minha vida. Porque a palavra, ela é poder. Mas ela é poder quando eu aplico ela, quando eu executo ela. Se eu só ouço a palavra e não aplico na minha vida, ela é somente a palavra. Ela é nada mais, nada menos do que a palavra. Ela só vira poder quando eu aplico ela na minha vida. Então eu estou aqui o quê? Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para entender, eu estou aqui para vencer, e Deus me dá as ferramentas, Deus me dá as armas, Deus me ensina de como eu vou conseguir ser um vencedor. Agora, a partir do momento que eu aplico aquilo que eu estou aprendendo. Porque se eu não aplicar, é só a palavra. Eu vou ler e não vou acontecer nada. Não adianta eu ler. Não adianta eu ler. Ele levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores. O castigo que traz a paz está sobre ele. E sobre as suas piraduras serei sarado. Não adianta eu ler isso e está todo enfermo. Eu vou continuar todo enfermo. Quem é que é curado aí fora? No outro dia uma mulher foi curada aqui. Qual foi a primeira coisa que eu perguntei? A mulher não levantava o pé, já tive 2 derrames, a mão colada no braço, ela não conseguia tirar a mão aqui do braço, o pé estava carregado, ela não conseguia andar. E eu falei, a primeira coisa que eu falei para ela foi assim: a senhora crê que Deus é poderoso para curar? Sabe por quê, irmão? Porque a pessoa tem que acreditar no poder da palavra. E a mulher, ela saiu aqui de boca aberta, que ela não entendeu como é que o braço dela descolou, como é que ela levantou o braço, como é que ela sapateou aqui. Ela chorava, olhava para outra mulher: como assim? Como assim? Como assim? E a mulher só está aqui andando. Glória a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é poder. Pessoas são curadas quando entendem que Ele levou verdadeiramente sobre si a nossa enfermidade. Agora, quando a pessoa ouve isso e não entra dentro dela, ela não entende isso, e ela põe em prática isso, nada acontece. A Bíblia vai falar no centurião, que chegou para ele e falou: Senhor, eu tenho um soldado meu que está muito enfermo, no braço direito, é um baita de um soldado, ele está muito enfermo, eu preciso que socorre ele. Aí Jesus vem e fala assim: me leva até ele, eu vou lá contigo. Aí eu falei: não precisa não. Não precisa não, eu não sou digno de te receber na minha casa. Só, ele faz o pedido, ele reconhece seu estado de miserabilidade, ele reconhece que ele é digno. Olha as etapas de Davi aqui. Aí ele abre o coração dele, que ele coloca a situação do empregado dele, e aí Jesus vira e fala assim: não, o senhor não precisa da minha casa, eu reconheço o poder da tua palavra, eu sei que se o senhor der uma palavra, ele vai ser curado lá. Ele pode dizer que já foi curado. Ei, é o poder da palavra. O homem entendia que Jesus tinha aquele poder, que sem lá, ele está curado lá. Então, se eu entender isso nessa noite, se eu entender aquilo que Deus quis ensinar para ele nessa noite, irmão, a partir de amanhã, eu e você vamos viver outra vida. Se nós aplicarmos isso que nós acabamos de aprender, que Deus acabou de nos ensinar, a partir de amanhã, a nossa vida começa a mudar. Atitudes, ações que fazem de nós vencedores. Coloque de pé que nós vamos adorar essa noite.